Então vamos falar acerca de ataques externos e muitas vezes que provocam ataques internos. Você sabe que nós já falamos aqui que o diabo é real, não é mesmo? Algumas pessoas dizem, eu não acredito no diabo. E eu disse aqui, ele ama ouvir isso. Satanás ama ouvir quando as pessoas se recusam a acreditar que ele exista. Porque isso significa que ele está totalmente camuflado. Ele fica encoberto e ele pode se disfarçar. E pode passar pelo radar absolutamente desapercebido. Se uma pessoa não acredita na existência do inimigo, ela nunca procurará entender as artimanhas nas quais ela cai continuamente. Não conseguirá vencer o redemoinho debilitante, viciante e descendente que a puxa para baixo. Jamais evitará cair em tentação, nunca aprenderá a superar a culpa ou lidar até mesmo com a baixa autoestima. Dois sentimentos que enfraquecem o indivíduo e o tornam ainda mais suscetível aos ataques malignos. Então, a pergunta não é se o diabo existe ou não. As respostas são claras. A pergunta é como podemos sobreviver aos ataques do maligno. Então, em primeiro lugar, nós devemos reconhecer que ele tem um exército de ajudantes malignos, espíritos, demônios. E Satanás, ele usa desses seus criados para satisfazer seu desejo de tentar frustrar os propósitos de Deus na sua vida. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6,12 que nós não temos de lutar contra carne e sangue, porque o nosso inimigo é invisível e espiritual. A Bíblia nos revela diversas coisas específicas sobre a natureza do nosso inimigo. Ele pode atacar-nos de muitas formas. Seus ataques frequentes envolvem circunstâncias externas. Somos confrontados como doenças, danos, até mesmo perda de emprego, traição de um amigo, divórcio, quebra brusca de um valor de um grande investimento financeiro, destruição de nossa casa, até mesmo com discórdias, brigas ou outros ataques. Às vezes até mesmo um telefone sem fio, que a história começou tão pequena, que é a realidade dela, e você acabou pegando a história no meio do caminho, aumentativa, de uma forma tão desesperadora que faz com que você perca o equilíbrio. Satanás quer te descontrolar. As investidas externas do inimigo nunca podem ser evitadas 100% das vezes. Nós vivemos em uma época caída, em um mundo onde centenas de pessoas estão cercadas pela malignidade. Estamos vivendo a época do relativismo. Hoje não existe mais absolutos, não é mesmo? Hoje tudo é relativo. Então esse sistema caído gera pessoas más, pessoas que são usadas para poder nos causar danos, investidas e ataques externos que podemos enfrentar. O propósito dele é nos fazer errar. O que ele quer é nos afligir, é nos descontrolar. Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e também destruir. Em outras palavras, tem capacidade de fazer exatamente isso, roubar-nos e atingir-nos com golpes que matam algum aspecto da nossa vida e destruir a obra que temos feito. Ninguém é imune aos ataques. É possível, nós vemos inúmeros exemplos disso em toda a Escritura Sagrada. Por exemplo, José, o filho de Jacó. José foi escolhido por Deus para um propósito muito especial. Mesmo assim, ele não ficou imune dos ataques. O Senhor permitiu que José fosse jogado na cisterna, vendido pelos seus irmãos, vendido como escravo pelos seus irmãos, que ele fosse caluniado e jogado na prisão. Ou como, por exemplo, Elias. Elias foi considerado e é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Mas, apesar disso, Deus permitiu que Jezabel o perseguisse, que a ponto de Elias ter que se refugiar numa caverna remota, ter que ser alimentado por corvos e ter que beber água de um riacho.
Podemos e devemos reconhecer que não importa a gravidade do ataque externo, Deus está no controle e não o diabo. E porque Deus está no controle, o ataque do inimigo tem alcance limitado. O ataque do inimigo tem duração limitada. Convicção de uma coisa, que o bem planejado por Deus será muito maior do que os resultados do ataque que você esteja enfrentando. Esse mesmo bem golpeará o inimigo, carregará bênçãos eternas a você e a toda a sua família. Então, você pode contar sempre com a veracidade dessas afirmações. Deus está no controle e há um limite e um acesso limitado para os ataques do maligno.